De volta com você que acompanha o LAC Concursos, a gente agora vai falar sobre as constituições republicanas brasileiras. Iremos analisar as principais características de cada uma das cartas magnas brasileiras e o seu contexto histórico. O contexto histórico em que elas foram criadas, foram promulgadas, e também falaremos sobre o período em que elas vigoraram, o período de vigência dessas constituições. E lembre-se, quando estiver com preguiça de estudar, lembre-se dessa foto. Garanto que a vontade de estudar volta na hora, pessoal. Então, olha só, falando das constituições brasileiras, nós temos uma série de constituições. Na verdade, o Brasil possui 7 constituições ao todo. A primeira delas foi outorgada durante o período do Império, lá no ano de 1824. Mas só como o nosso edital fala de constituições republicanas, nós vamos, portanto, analisar só as constituições republicanas, que são a primeira delas, promulgada em 1891, no contexto histórico da chamada Primeira República, ou República Velha. Na sequência, nós tivemos a Constituição de 1934 e também a Constituição de 1937. Essas duas constituições foram estabelecidas durante a Era Vargas. Então, nós temos a primeira, Constituição de 1934, que foi promulgada, depois a Constituição de 37, que foi outorgada. A seguir, vem a Constituição promulgada de 1946. Essa Constituição é do chamado período democrático populista no Brasil. Período democrático populista. Depois veio a Constituição de 1967, a Constituição estabelecida durante o regime militar brasileiro. E, finalmente, a atual Constituição de 1988, promulgada durante a chamada Nova República no Brasil, governo do presidente José Sarney. Então, são essas as constituições que nós iremos analisar a partir de agora. Constituição de 1891, da Primeira República, Constituição de 1934, do governo do início do governo constitucional de Vargas, Constituição de 1937, do início do Estado Novo, também Vargas, Constituição de 1946, governo do presidente Eurico Gaspar Dutra, Constituição de 1967, governo Costa e Silva, e Constituição do governo de Constituição de 1988, melhor dizendo, governo Sarney. Muito bem, vamos lá, pessoal. Primeira questão, vamos lá, vamos conferir sobre constituições republicanas brasileiras. Leia as afirmações aí. Primeira afirmação. Inspirada na Constituição dos Estados Unidos, a Carta de 1891 optou pela organização federalista. Verdadeiro, pessoal. A inspiração do Brasil foi os Estados Unidos. Tanto é que o nome oficial do país era Estados Unidos do Brasil. Então, há uma forte inspiração na Constituição americana que pregava essa organização federalista, apesar do federalismo norte-americano ter sido diferente do federalismo brasileiro. Mas essa afirmação está correta. Afirmação 2. A Constituição de 1934 trouxe como importante novidade a presença do voto secreto. Verdadeira afirmação, pessoal. A Constituição de 1934, era Vargas,
estabeleceu a criação da justiça eleitoral, o estabelecimento do voto secreto, bem como o voto feminino. Verdadeiro. Item 3. A Carta de 1937 foi apelidada de polaca, pois foi inspirada na Constituição fascista da Polônia. Verdadeiro. Elaborada por Francisco Campos, a Constituição de 1937 era extremamente ditatorial e foi apelidada de polaca. Item 4. As Constituições de 1946 e de 1967 são consideradas as mais liberais da história republicana, pois reconheceram o direito de voto aos analfabetos. Vamos grifar essa parte da frase. Direito de voto aos analfabetos. E reforçaram o poder judiciário. Pessoal, primeiro é o seguinte, a Constituição de 1946 até é liberal, mas ela não concedeu direito de voto aos analfabetos. E a Constituição de 1967 reforçou o poder executivo, restringiu as atribuições dos poderes legislativo e judiciário. Olha só, a Constituição brasileira, que estabeleceu o direito à participação política aos analfabetos, é a Constituição atual, promulgada em 5 de outubro de 1988. Então, esse item 4 é falso, está incorreto. Afirmação 5. A Carta de 1988, chamada de Constituição Cidadã, criou a possibilidade de iniciativa popular de projeto de lei. Verdade, pessoal. Por exemplo, a lei do Ficha Limpa é um projeto de iniciativa popular. A Constituição de 1988, que é conhecida como Constituição Cidadã, prevê a possibilidade de projetos de iniciativa popular. Então, estão corretas as afirmações 1, 2, 3 e 5. Só a afirmativa 4 está incorreta. Então, onde é que está a alternativa correta? Está na letra D de dado. 1, 2, 3 e 5 são as afirmativas corretas. Bom, falaremos agora sobre a primeira Constituição da história da República no Brasil, que é a Constituição de 1891, estabelecida durante o governo do presidente Deodoro da Fonseca, o primeiro presidente da República no Brasil. Esta Constituição estabeleceu o presidencialismo, a república presidencialista e federalista no Brasil. Voto universal masculino. O voto passa a ser universal, mas ele ainda está restrito aos cidadãos do sexo masculino. Estabelece também 3 poderes autônomos e harmônicos. Perceba aqui algumas diferenças em relação à Constituição anterior, a Constituição de 1824, que estabelecia, entre outras coisas, a monarquia hereditária e constitucional no Brasil, poder vitalício para o imperador, estabelecia voto censitário, voto baseado na renda do cidadão, e estabelecia também 4 poderes. Além dos 3 poderes tradicionais, tinha o poder moderador, que era exercido pelo próprio governante brasileiro, o imperador. O Brasil teve 2 imperadores, Dom Pedro I e Dom Pedro II. Aqui, na primeira Constituição republicana, não tem mais isso não. O Brasil é uma república presidencialista e federalista, estabelece aqui a separação entre Estado e Igreja, o Brasil se torna um Estado laico,
Implanta-se o voto universal masculino, então acabou a história de voto censitário e acabou também a história de poder moderador. São 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário, pessoal. 3 poderes autônomos e harmônicos. Bacana? Legal. Vamos conferir então a questão aqui. Após a proclamação da República, o Congresso Constituinte Brasileiro aprovou a Constituição de 1891, que teve como uma de suas características, letra A, o estabelecimento de 4 poderes harmônicos, 4 poderes harmônicos e independentes entre si, sendo um deles o poder moderador do presidente da República. Nada disso, negativo. A Constituição que estabeleceu 4 poderes é a Constituição do Império, cara. Com a República, 3 poderes autônomos e harmônicos. Errada a letra A. Letra B. O direito de voto aos cidadãos brasileiros maiores de 21 anos, excluídas certas categorias, como, por exemplo, os analfabetos, os mendigos. Beleza, correta afirmação. Esta é uma característica da Constituição de 1891, Constituição promulgada em 1891, Constituição aprovada, promulgada por uma Assembleia Constituinte. Letra C. O dever de todos os cidadãos brasileiros praticarem o culto ao catolicismo, considerado religião oficial por determinação do governo. Gente, o Brasil não tem religião oficial. O Brasil só teve religião oficial no Império. No Império, o Brasil era oficialmente um país católico. Havia o beneplácito e o padroado. Com o estabelecimento da República, surgiu o Estado laico, a separação entre Estado e Igreja, a necessidade do registro civil de nascimento, casamento e óbito. Então, essa de culto ao catolicismo está por fora aqui, pessoal, porque o Estado é laico. Letra D, a garantia do direito de qualquer cidadão brasileiro maior de 21 anos poder candidatar-se ao mandato de senador vitalício da República. Para com isso, pessoal. Nada disso aí, ó. Primeiro, porque o cargo de senador não é mais vitalício. O cargo de senador tem um prazo, não é, de 8 anos. E o cidadão tem que ter mais de 30 anos para poder se candidatar ao cargo de senador. Então, está errado, não é qualquer cidadão aí que pode ser candidato a senador. E o cargo de senador não é mais vitalício. Não, só era vitalício durante o Império. Com a República, o cargo de senador deixou de ser vitalício. Letra E, a instauração do sistema parlamentarista, no qual o primeiro-ministro possuía maiores poderes políticos do que o presidente da República. Pessoal, negativo, foi adotado o sistema presidencialista. A única vez durante a República que nós tivemos o estabelecimento do sistema parlamentarista foi entre 1961 e 1963, que foi uma solução negociada para a posse de João Goulart, logo após a renúncia de Jânio Quadros. Perfeito? Mas, em se tratando da Constituição de 1891, assim como todas as constituições republicanas, adotaram o sistema presidencialista. Agora vamos para a Constituição de 1934, primeira Constituição da era Vargas. A Constituição, a Carta Magna de 1934, estabeleceu como características, ela foi promulgada, estabeleceu a República
presidencialista e federalista no Brasil e foi inspirada na Constituição Democrática da República de Weimar. A República de Weimar surgiu em 1919 na Alemanha, substituindo ao Segundo Reich, ao Segundo Império Alemão. Então, a nossa Constituição bebia muito na fonte da Constituição Alemã da República de Weimar. Estabelecia voto obrigatório, universal e direto, também o direito ao voto das mulheres e também o voto secreto, pessoal, porque a Constituição anterior estabelecia voto aberto. O voto era a descoberto. A Constituição de 1934, vou até anotar porque essa informação é importante, estabeleceu o voto secreto, além de ter dado também o direito de voto para as mulheres. É a incorporação do Código Eleitoral que havia sido aprovado no ano de 1932. Esse Código Eleitoral estabeleceu a criação da Justiça Eleitoral para acompanhar o andamento das eleições, estabeleceu também o voto secreto e o direito de voto também para as mulheres. Incorporação dos primeiros direitos trabalhistas aprovados ainda durante o governo provisório estavam contidos nos artigos da Constituição de 1934, além do ensino primário gratuito e obrigatório. Vamos aí. Próxima Constituição agora, a gente fala da Constituição de 1937. Então vamos lá. A Constituição anterior, a de 34, vigorou durante o governo constitucional de Vargas, durante 3 anos, de 1934 até 1937. Em 1937, foi outorgada, ou seja, foi imposta uma nova Carta Magna para o Brasil, a Constituição Polaca. Por que Constituição Polaca? Porque ela era inspirada na Constituição da Polônia. Por isso ficou apelidada de polaca. Ela era uma Constituição de tendência fascista, porque promovia uma hipertrofia do poder executivo, uma centralização do poder político na figura do presidente. Olha ele aqui, senhor Getúlio Vargas. Aconteceu também a intervenção federal nos estados. Para cada estado do Brasil, Vargas nomeou um interventor para administrar os estados. Existia censura aos meios de comunicação e havia inclusive pena de morte para os crimes considerados políticos. Durante essa fase do Estado Novo, houve uma intensa perseguição aos opositores do regime. Quem que eram os principais opositores do regime? Os comunistas. Luiz Carlos Prestes, por exemplo, que havia sido presidente da Aliança Nacional Libertadora, ele foi preso, ficou detido durante boa parte do Estado Novo. Só foi liberto no finalzinho do Estado Novo, pessoal. Só para você ter uma ideia da perseguição que foi feita aos comunistas no Brasil, nessa fase aí do Estado Novo, em que vigorou a Constituição Polaca, outorgada por Getúlio Dornelles Vargas. Muito bem. Questão padrão VUNESP sobre a Constituição de 1937. Considere a charge. Vamos lá, quase que não saiu. Considere a charge. Aqui está o menino gritando, aqui está vendendo jornal, né? Está falando, saiu, extra, saiu nova Constituição. Carta Magna por Francisco Campos, né, o Chico Ciência, que é o redator oficial da Constituição Polaca. Esta charge está fazendo uma referência à implantação arbitrária da Constituição de 1937. A charge expressa um fato ocorrido no Brasil
na década de 1930. Esta Carta Magna, chamada de Polaca, olha o detalhe importante aqui que o enunciado da questão dá para você aqui, meu amigo, minha amiga, olha só. Chamada de Polaca provocou mudanças na estrutura política do país, uma vez que, então olha só, você já sabe, olha só, Constituição da década de 30, então você já lembra que teve duas constituições brasileiras na década de 30, uma em 34, que era democrática e foi promulgada, era liberal. A outra, em 37, que era ditatorial, era fascista, foi outorgada, ambas no governo Vargas. Olha o detalhe importante aqui do enunciado, a Constituição que era chamada de Polaca. Você já sabe que é a Constituição de 1937, porque era inspirada na Constituição polonesa. Então vamos conferir. Alternativa A, o Poder Legislativo Federal estabeleceu o sistema parlamentarista de governo? Negativo. Errada essa afirmação, já falamos sobre isso. Letra B, o Poder Executivo criou mecanismos de intervenção no Poder Legislativo? Justo, porque durante o Estado Novo, pessoal, o Poder Legislativo ficou paralisado. Vargas fechou o Congresso Nacional, fechou as Assembleias Legislativas e fechou também as câmaras municipais. Lembra, o Estado Novo foi uma ditadura liderada por Getúlio Vargas. É uma ditadura onde ele promoveu a intervenção federal nos estados. Então, correta aqui a alternativa B de bola. Letra C. O governo brasileiro foi obrigado a renunciar por pressões dos militares. Não, com essa Constituição houve a implantação da ditadura do Estado Novo. Letra D. Os três poderes não poderiam sofrer quaisquer formas de intervenção. Não, nada disso. Houve uma hipertrofia do poder executivo, passando a controlar as outras esferas de poder. Letra E. O Congresso Nacional determinou o fim do regime presidencialista. Nada disso. Pior do que isso, Vargas fechou o Congresso Nacional. Essa Constituição vigorou durante o Estado Novo, ou seja, entre os anos de 1937 e 1945, quando houve a queda de Getúlio Vargas, a convocação de eleições para a presidência da República. Eleições estas que foram vencidas pelo candidato apoiado pela coligação PSD-PTB, que tinha o aval de Vargas, inclusive o ex-ministro da Guerra do Estado Novo, Eurico Gaspar Dutra, natural de Cuiabá, Mato Grosso. Ele foi eleito presidente da República em 1945. Na mesma eleição, foram escolhidos os representantes brasileiros para a Assembleia Nacional Constituinte, que deveria redigir uma nova Carta Magna para o Brasil, que foi a Constituição promulgada no ano de 1946, que também estabelecia a República presidencialista e federalista no Brasil, liberal, regime liberal, o restabelecimento da democracia no Brasil, a igualdade de todos perante a lei, estabelecia também a liberdade de associação para fins lícitos. Então, mas existiam algumas restrições. Essa Constituição aqui é liberal, ela é bem democrática, ela restabelece a democracia no Brasil, mas ela tinha algumas restrições. Por exemplo, havia alguns preceitos que deveriam ser obedecidos para que se pudessem realizar greves operárias, por exemplo. Então, tinha alguns aspectos que eram coercitivos dessa Constituição de 1946. Constituição esta que vigorou durante o período democrático populista. O período democrático populista no Brasil começa com a eleição de Eurico Gaspar Dutra,
que toma posse no ano seguinte, em 1946, e se estende até 1964, quando do golpe civil-militar que derrubou o presidente Jango, o presidente João Goulart, e estabeleceu o regime militar no Brasil. O regime militar promove a Constituição de 1967, porque quando começa o regime militar, já são implantados uma série de normas, que são os atos institucionais. Então, para regular o funcionamento daquele governo, é estabelecida uma nova Constituição para o Brasil. Olha só, muita atenção aqui, pessoal. Alguns estudiosos, alguns autores, chegam a afirmar que a Constituição de 1967 ela foi promulgada. Outros chegam a afirmar que ela foi semi-outorgada. Por que razão? Porque é o seguinte, gente, a Constituição de 1967, ela foi aprovada pelo Congresso Nacional. Ela foi aprovada pelos deputados e senadores que formavam o Congresso Nacional. Então, este é o argumento sustentado por aqueles que defendem a tese de que essa Constituição foi promulgada. Existia um Congresso Nacional funcionando. Porém, não se pode refutar também o fato de que o Congresso Nacional já havia passado por uma espécie de limpeza. Os opositores mais radicais ao regime militar tinham seus direitos políticos cassados, perdiam seus mandatos. Então, isso aconteceu, a bem da verdade. O Congresso Nacional até aprovou a Constituição de 1967, perdão. Porém, houve o AI-4, o Ato Institucional número 4, que estabeleceu as normas, as regras que deveriam ser seguidas para a elaboração da Constituição de 1967, que legalizou os governos militares. Até então, a intervenção militar no poder no Brasil, né, estava um pouco fora da lei, evidentemente, né? Quebrava aquela normalidade judiciária, porque feria os preceitos da Constituição que vigorava até então, a Constituição de 1946. Por essa razão, é redigida uma nova Carta Magna para o Brasil, que legaliza os governos militares, estabelece sérias restrições ao direito de greve no Brasil e que incorpora também os atos institucionais, inclusive o mais arbitrário deles, que foi editado um ano após a aprovação desta Constituição. Ou seja, é o AI-5 de 1968. A Constituição de 1967 estabelecia que o presidente da República seria escolhido de forma indireta, seria escolhido pelo colégio eleitoral. Na verdade, era o Comando Supremo das Forças Armadas que indicava o candidato, que era apenas referendado pelo colégio eleitoral. Bacana? Foi no governo do presidente Costa e Silva. O presidente Costa e Silva é o mesmo que editou o Ato Institucional número 5, o mais terrível ato de arbitrariedade cometido pelos militares ao longo desse período do regime militar. Vamos conferir uma questão aqui, padrão VUNESP, sobre a Constituição de 1967. Pode-se afirmar sobre as constituições republicanas brasileiras que, alternativa A, devido à participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, o governo instituiu uma Constituição antidemocrática em 1946. Errado. Pessoal, em 1946, como nós vimos, houve a promulgação de uma Constituição liberal, democrática, republicana, presidencialista, federalista. É
democrática. E lembra que o Brasil participou da Segunda Guerra Mundial ao lado de regimes liberais aí, ao lado dos Estados Unidos. Beleza? Tá errado a letra A. Letra B. O Estado de São Paulo opôs-se, por meio da Revolução de 32, à redação e à votação de uma Constituição que atendesse aos interesses dos cafeicultores. Pessoal, essa afirmação também está errada. Por quê, gente? Qual que era a grande bandeira defendida pelos revolucionários paulistas de 1932? Era a bandeira do constitucionalismo. Eles estavam pressionando Vargas a convocar eleições para a formação de uma Assembleia que redigisse uma nova Constituição para o Brasil. Não é à toa que o nome desse movimento é Revolução Constitucionalista de São Paulo, 1932. Letra C. O governo militar promulgou uma nova Constituição brasileira no ano de 1967, embora continuasse a decretar atos institucionais, por exemplo, o AI-5, que foi promulgado no ano de 1968. Na verdade, são, se não me falha a memória, 17 atos institucionais, mas a gente estuda os 5, com destaque para o 5º deles. Beleza? Então, olha só, a banca aqui, a Vunesp, está colocando a Constituição de 1967 como promulgada, viu, pessoal? Promulgada porque havia um Congresso Nacional. Lógico que ocorreram muitas cassações de políticos opositores ao regime militar, perderam seus direitos, mas havia ainda um Congresso Nacional. Então, a alternativa correta, letra C de casa. Temos ainda a letra D. Houve um projeto de Constituição em 1891 que foi suspenso e inviabilizado em virtude dos conflitos sociais provocados pela proclamação da República. Não. Nós já acabamos de ver na aula de hoje que a primeira Constituição republicana foi promulgada no ano de 1891. Letra E, a Constituição de 1988, que é a Constituição Cidadã, a atual Constituição brasileira, perdeu sua condição de Carta Magna como consequência do número de emendas que lhe foram impostas pelo processo de redemocratização do Brasil. Sim, já aconteceram várias emendas na Constituição brasileira, como, por exemplo, a Constituição estabelecia o monopólio sobre a extração do petróleo no Brasil, não existe mais, né? Houve processo de privatizações do Brasil, houve uma aprovação da emenda de reeleição para cargos executivos, coisa que o texto original da Constituição não previa, mas nem por isso, senhoras e senhores, ela deixou de ostentar o título de Constituição Cidadã. Continua sendo Constituição Cidadã por causa da ampliação dos direitos sociais e políticos no Brasil. Então, a única alternativa correta aqui na questão número 3 é a letra C, que fala da Constituição de 67. Por falar na Constituição de 67, ela teve como objetivo o quê, pessoal? Qual o principal objetivo dessa Constituição elaborada durante o período militar, que vigorou no Brasil até a redemocratização? Vamos conferir? Alternativa A: institucionalizar a censura e a perseguição política, práticas recorrentes à época, mas ainda não previstas pela legislação e pouco aceitas pelos sujeitos políticos da época. Não é esse o objetivo da Constituição de 67, era legitimar a presença dos militares na presidência da República. Letra B, incorporar os atos institucionais da ditadura militar de forma a superar os impasses entre a ordem autoritária iniciada em 1964 e a Constituição Democrática de 1946.
Verdade essa afirmação, pessoal. Como é que poderia continuar no Brasil uma ordem autoritária, um regime militar, se havia ainda em vigência uma Constituição democrática? Então, isso era um paradoxo. Então, para contornar essa contradição, é que foi elaborada uma nova Constituição para o Brasil. A alternativa correta, a letra B de bola. Letra C, vamos lá, reconhecer a legitimidade da tortura praticada desde 1964 como parte das ações autoritárias das Forças Armadas, mas ainda não reconhecida pelo aparato legal da ditadura. Não, gente. A legitimidade da tortura, né, vai acontecer com a aprovação do Ato Institucional número 5, no dia 13 de dezembro de 1968, que vai intensificar a repressão política sobre os chamados subversivos da ordem. Beleza? Leia-se opositores do regime militar. Letra D. Estabelecer parâmetros legais para o fechamento do Congresso em meio à ditadura, tendo em vista que o poder legislativo só voltaria a funcionar na década de 80. Incorreto, pessoal. Durante boa parte do regime militar, o Congresso Nacional continuou funcionando normalmente, apesar das perseguições políticas. Lembra que durante o regime militar, boa parte dele, vigoraram apenas 2 partidos políticos. O AI-2 implantou o bipartidarismo no Brasil. Só haviam 2 partidos. A Arena, a Aliança Renovadora Nacional, partido de apoio ao regime militar, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, partido da oposição consentida. E letra E, a letra E, alternativa E, garantir aos oficiais torturadores uma espécie de salvo-conduto legal que os isentaria de toda e qualquer responsabilidade sobre suas ações violentas naquele contexto. Não, gente, para com isso, não é? O que aconteceu foi a aprovação posterior da lei da anistia, que acabou também beneficiando aqueles que haviam praticado ações de repressão com extrema violência, a tortura nos porões da ditadura militar brasileira. Então, a única alternativa correta aqui é a alternativa B de bola. Agora, a gente começa a falar sobre a nossa atual Constituição brasileira, a Constituição de 1988, uma Constituição que foi promulgada. Ela foi promulgada durante a chamada Nova República. A Nova República tem início no ano de 1985, com a eleição indireta de Tancredo Neves no colégio eleitoral. Tancredo Neves não chegou a assumir a presidência da República, pois faleceu. Quem assumiu o cargo de presidente foi José Sarney, que era o vice de Tancredo. É no governo de Sarney que são realizadas as eleições de 1986, eleições estas para a formação da Assembleia Nacional Constituinte, que teve o deputado Ulisses Guimarães como o presidente, o grande regente desta orquestra. Constituição promulgada no dia 5 de outubro de 1988, que estabelece a consolidação da democracia no Brasil. Esta Constituição é apelidada de Constituição Cidadã por conta da ampliação dos direitos sociais e políticos no Brasil. Muito bem. Questãozinha sobre a Constituição de 1988, chamada de Constituição Cidadã. Vamos lá, conferir aqui, pessoal. O que trouxe a Carta Magna de 88 no Brasil? Ela inovou com o voto secreto e feminino? Não. O voto secreto e feminino já havia desde os anos 30, lá na Constituição de 34 da era Vargas. Então essa aqui está errada, a letra A, nada a ver. Letra B, criou as primeiras leis trabalhistas? Não, as primeiras leis trabalhistas foram criadas lá na era Vargas. A primeira Constituição que trouxe leis trabalhistas foi a de 34. Errado também.
Letra C, estabeleceu o bipartidarismo? Também não. O bipartidarismo vigorou durante boa parte do regime militar. Entre 1965, o bipartidarismo vigorou entre 1965 e 1979, quando foi restabelecido o pluripartidarismo no Brasil. Letra D, instituiu 4 poderes de governo? Não, também, pessoal. A única Constituição brasileira que teve 4 poderes foi a de 1824, Constituição imperial. Ela nem é republicana, é monárquica. Então, olha só, a Constituição de 88 é chamada de cidadã porque ela promoveu a ampliação dos direitos sociais e políticos. Estabeleceu, por exemplo, o direito de voto aos analfabetos. Ela estabeleceu também o direito do voto para os maiores de 16 anos e menores de 18 anos que tinham o voto facultativo, né? Direitos às comunidades quilombolas, direitos das comunidades indígenas. Enfim, por esses e outros fatores, ela ficou conhecida como Constituição Cidadã. É a Constituição de 88. A Constituição de 88 foi promulgada, né? É a consolidação da democracia no Brasil e teve aqui o presidente da Assembleia Nacional Constituinte, doutor Ulisses Guimarães. Grande doutor Ulisses Guimarães, um defensor da democracia, um bastião aqui da defesa da idoneidade, uma reserva moral, se tratando de política no Brasil. Ele era o presidente da Assembleia Nacional Constituinte. Também era presidente do PMDB. Ele foi presidente de quase tudo, só não conseguiu ser presidente do Brasil porque foi derrotado nas eleições de 1989. Mas foi presidente de uma porrada de coisas, inclusive da Assembleia Nacional Constituinte. Leia a frase: a Constituição de 1988 foi nomeada Constituição Cidadã pelo então deputado Ulisses Guimarães. Essa expressão significou que, alternativa A, a Constituição nomeou o deputado Tancredo Neves como presidente, redemocratizando o país. Não, gente. A redemocratização do Brasil começou com a eleição indireta de Tancredo Neves no colégio eleitoral em janeiro de 1985, derrotando o candidato apoiado pelos militares, o ex-governador de São Paulo, Paulo Salim Maluf. Isso foi em janeiro de 85, mas Tancredo faleceu. E quem assumiu a tarefa de reconduzir o Brasil nos trilhos da democracia foi José Sarney. E aí deu no que deu, né? Letra B, a democracia foi retomada, pois a Constituição defendia direitos e eleições diretas para presidente. Verdade, essa afirmação está corretíssima, pessoal. Corretíssima essa afirmação. A defesa de inúmeros direitos, não é à toa que ela ficou conhecida como cidadã. Defesa de direitos políticos, sociais, direitos trabalhistas e eleições diretas para presidente da República, porque o povo brasileiro tinha votado para presidente pela última vez no ano de 1960, ele só voltou a votar para presidente da República no ano de 1989, ou seja, 29 anos depois. Aí elegemos Fernando Collor, né? Brincadeira, mas tudo bem, acontece, pessoal. Letra C, o governo Collor chegaria ao fim, pois a Constituição determinava o impeachment do presidente. Fernando Collor até sofreu o processo de impeachment no ano de 1992, mas não é por causa disso aqui, não é por causa disso que a Constituição ficou conhecida como cidadã, tá? Tá errada também. Letra D, a legislação trabalhista e o voto universal constavam em uma Constituição
pela primeira vez no Brasil. Ah, para com isso, né, gente? A legislação trabalhista já aparecia desde 1934 e o voto universal já vem desde 1891. Está errado também a letra D. Letra E, o partido MDB, juntamente com a Arena, elaborou uma Constituição democrática sem submeter-se ao presidente. Errado, nada disso, pessoal. Esse contexto já não existia mais a Arena. Haviam vários partidos políticos brasileiros. Formou-se uma Assembleia Nacional Constituinte, comandada pelo presidente, o deputado Ulisses Guimarães, que promulgou em 5 de outubro de 1988 a nossa atual Constituição. Olha aí o Ulisses Guimarães aí. Olha aí o doutor Ulisses, grande doutor Ulisses, presidente da Assembleia Nacional Constituinte, que promulgou a nossa atual Constituição, que é chamada de Constituição Cidadã, porque ela promoveu uma expansão dos direitos de cidadania, ampliação de direitos sociais e políticos, e colocou, entre outras coisas, o racismo. Está na Constituição, hein? O racismo é crime inafiançável. É a única Constituição que colocou o racismo como crime inafiançável. Vamos lá. Questão padrão VUNESP. Vamos lá. Um dos pontos altos da Constituição é o artigo 5º. Isso é verdade. Você já deve ter ouvido de muito professor de direito constitucional essa frase. Um dos pontos altos da Constituição é o artigo 5º, que garante amplas liberdades. Foram asseguradas as liberdades de manifestação, opinião e organização. O crime de racismo foi considerado inafiançável e imprescritível. Esta é uma citação, um fragmento retirado do livro A História das Constituições Brasileiras, do historiador Marco Antônio Villa, da Federal de São Carlos, em São Paulo. O texto refere-se à atual Constituição brasileira, promulgada em 1988. Os princípios assegurados pela Constituição, letra A, comprovam a ausência de preconceitos raciais na sociedade brasileira. Gente, se não houvesse preconceitos raciais na sociedade brasileira, precisava uma lei criminalizando o racismo? Claro que não. Então, essa letra A está incorreta. Alternativa B. Garantem à sociedade direitos democráticos, assim como a salvaguarda das diferenças cultural e étnica no Brasil. Beleza, joinha, pode assinalar. A alternativa B, correta, pessoal. Então, esse é um dos pontos altos aí da Constituição brasileira, é o artigo 5º. A defesa aí para a garantia de direitos democráticos, assim como a garantia das diferenças de ordem cultural ou étnica em nosso país. Letra C, vamos lá. Caracterizam o Brasil desde a independência como um país democrático? Não, o Brasil apresentou vários momentos em que a democracia passou longe, né? A democracia esteve ausente, vários períodos. A democracia no Brasil, ela hoje está consolidada, mas durante muito tempo ela esteve ameaçada e durante algum período aconteceram momentos de exceção. Durante o Estado Novo, por exemplo, teve uma ditadura. Durante boa parte do regime militar, podemos considerar uma ditadura, sim. Durante o início do período republicano, por exemplo, no governo dos marechais Deodoro e Floriano, foram ditaduras, enfim. O Brasil é um país em que a democracia foi se consolidando ao longo do tempo. Letras D. Legitimam a liberdade de crença no Brasil com a união entre Estado e religião. Não, pessoal, não existe a união entre Estado e religião. É a separação entre Estado e Igreja. É o Estado laico no Brasil.
E letra E, reconhecem a impossibilidade de implantação da democracia plena no Brasil. Nada disso. É a defesa da democracia plena no Brasil. É isso que está estabelecido na Constituição de 1988, a nossa atual Carta Magna Brasileira. É isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais uma aula, onde apresentamos as principais características das constituições brasileiras. Espero que você tenha gostado e tenha aprendido bastante conosco aqui no LAC Concursos. Então, prometa uma coisa a si mesmo. Seja foda, feliz, otimista, determinado e abundante. Tudo de bom para você e até a próxima. Valeu, pessoal! Clique lá